Saindo do frio da região sul para o calor de Brasília, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, falou a respeito das discussões em torno do IOF depois de ter se reunido com líderes da Câmara. Ele afirmou que novas medidas sobre o imposto sobre operações financeiras, o IOF, devem ser apresentadas em 10 dias, informação que já havia sido adiantada aqui pela CNN, pelo meu amigo analista Caio Junqueira. Quem vai ver conosco ao vivo de Brasília, porque o Hugo Motta falou mais e falou bastante, mais ou menos ali na hora do almoço, quando estavam nossos colegas aqui do Bastidores no ar. Carol Rosito, muito boa tarde, a sua informação. Oi, Yuri, boa tarde para você também, boa tarde a todos. Falou bastante aqui no Salão Verde, convocou uma coletiva logo depois da reunião de líderes. Já tinha se manifestado ainda ontem nas redes sociais, depois da reunião com o ministro Fernando Haddad, mas hoje deixou bem claro, né, o recado que a Câmara dos Deputados quer passar para o governo em relação ao aumento do IOF, que não agradou parlamentares nos últimos dias. Ele disse o seguinte, até tentou diminuir um pouco a temperatura, dizendo que o objetivo do Congresso não é tocar fogo no país e que a Câmara, assim como o Senado, estão ali dispostos a dialogar e buscar uma solução conjunta com o Executivo. Mas foi bastante taxativo ao dar um prazo para o ministro Fernando Haddad de 10 dias para que a equipe econômica agora possa apresentar uma alternativa, né? Uma solução mais concreta para evitar o aumento do tributo. Essa declaração, essa coletiva de imprensa aconteceu menos de 24 horas depois da reunião que aconteceu na residência oficial de Motta, ali junto com o Davi Alcolumbre, o próprio ministro Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann e líderes do governo que sentaram ontem para buscar essa solução aí conjunta, né? Haddad saiu inclusive do encontro dizendo que não tinha ido até a casa de Hugo Motta para discutir a possibilidade de revogar o decreto feito pelo governo em relação ao aumento do IOF, mesmo que esse próprio decreto já tenha sido revogado em partes, mas pelo contrário, foi para mostrar o objetivo dessa medida que foi tomada então pela equipe econômica com o aval do presidente Lula. Não foi a resposta que Motta e Alcolumbre queriam ouvir, não à toa eles declararam, né, as insatisfações nas redes sociais ontem e hoje, mais uma vez, com a coletiva de imprensa do presidente Hugo Motta, e agora o governo vem com essa tarefa, né, esse dever de casa de conseguir discutir uma alternativa nesse prazo de 10 dias. De um lado, a gente tem, então, a oposição com essa pressão em cima aqui do presidente da casa, pedindo, né, para ser pautado o PDL, que é o que está em jogo, que é um possível projeto de decreto legislativo que pode sustar exatamente a discussão desse projeto. Então, não só a oposição, mas diversas frentes parlamentares, entidades também do setor econômico, pressionando para que essa proposta seja pautada para derrubar completamente a decisão do governo. Do outro lado, temos Fernando Haddad não colocando como possibilidade de revogar, né, voltar atrás em relação ao decreto, e ainda temos lideranças do governo, base aliada, dizendo que há sim um plano, né, ou que pelo menos há uma intenção de construir um plano alternativo, inclusive com eventuais compensações a esse decreto que aumenta de fato a alíquota do IOF. De qualquer maneira, do outro lado, a gente viu também duras críticas de Davi Alcolumbre, né, dizendo que foi uma decisão unilateral do governo, então não veria problema em o próprio Congresso pautar o PDL de maneira unilateral também. Motta ainda ontem chegou a dizer que o Congresso, a Câmara especialmente, não vai aceitar mais gambiarras fiscais, se referindo à medida da equipe econômica, mas de qualquer maneira o governo agora vai correr contra o tempo aí para conseguir nesse prazo de 10 dias apresentar alguma alternativa que agrade pelo menos parte aqui dos parlamentares, já que Motta também vem dizendo nos bastidores que se pautasse o PDL como quer a oposição, provavelmente ele seria aprovado, ou seja, derrubaria o decreto do presidente Lula. A gente separa um trecho da fala do presidente da Câmara mais cedo aqui no Salão Verde, quando ele fala, né, sobre essas propostas, todas as discussões, o que foi colocado na mesa ontem durante essa reunião que envolveu o governo, o executivo, o legislativo, junto com as lideranças também. Vamos ouvir. Há uma consciência de que
o nosso orçamento ele não sobreviverá da forma que está. E sempre quando se traz essa questão para as emendas, quando o Congresso está dizendo aqui que quer votar um PDL para assustar uma decisão do governo que afeta as suas emendas, quando o Congresso está dizendo que quer aqui discutir, Congresso não, a Câmara, falando mais da Câmara, eu penso que o Senado também tem esse sentimento, quando a Câmara diz que quer enfrentar isenções tributárias, quando a Câmara diz que quer discutir a reforma administrativa, nós estamos dizendo com isso que há uma consciência geral na casa, pode até ter uma divergência ou outra, de que precisamos rever o modelo atual. E não é rever só do ponto de vista político, da polarização que hoje temos na casa, é rever do ponto de vista de país. Nós queremos que o Brasil dê certo. É isso que a Câmara dos Deputados defende e essa questão da crítica às emendas, o Congresso está pronto para dar a sua colaboração. Se todos forem cortar, o Congresso sabe que também as emendas deverão ser cortadas e reavaliadas.